Fala galera, voltamos, estamos de volta aqui para conversar a respeito de uma série de coisas para que a gente possa falar sobre muita coisa, já falamos muita coisa até agora, né? Então o que a gente vai dar uma olhadinha agora? A nossa ideia da morfologia, ela acrescenta, como a gente sabe, a ideia de quê? Da formação das palavras, ou seja, da maneira como as palavras funcionam, da mesma forma que nós buscamos essa classificação dentro da classe de palavras mesmo, né? Então, a classe de palavras é mais ampla. É onde eu vou botar todos os verbos, é onde eu vou analisar o comportamento dos verbos que são iguais, os comportamentos distintos desses verbos. Então, tem muita coisa nesse meio do caminho. No caso da morfologia, eu analiso muito o quê? A formação desses verbos, tá? Então, a gente analisa muito a formação dos verbos. Então, quando eu falo sobre morfologia aqui, é a morfologia de formação dos verbos. O que vai acontecer? Nós vamos perceber o seguinte. A nossa ideia é basicamente a seguinte. Olha só. Quando eu trabalho com verbos, eu trabalho com alguns elementinhos aqui, que são esses aqui, ó. Eu tenho desinências que vão se somar aos radicais, que apresentam o que nós chamamos de vogais temáticas. Certo? Então, a ideia é a seguinte. Nossa ideia aqui é analisar como é que isso funciona. De que maneira isso funciona na nossa vida. Que desinências são essas, né? De que forma essas desinências se apresentam de maneira mesmo a fazer com que a gente consiga compreender essas construções, né? Como é que a gente faz isso, né? De que maneira a gente pensa essas noções? E é exatamente isso aí que eu quero fazer com vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui? E aí a gente vai pensar o seguinte. Vou colocar aqui para vocês pensarem que desinências nós temos dois tipos. As desinências que nós chamamos de modo temporal e as desinências que nós chamamos de número pessoal. Que é basicamente o seguinte, vamos imaginar a seguinte construção, ó. Eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Certo? Opa, peraí, joga pra cá. Amavam. Olha só, esse verbo aqui, ele está construído aqui, eu acho que ninguém tem dúvida disso, né? De que... Disso o quê, Wagner? Ninguém tem dúvida de que esse verbo aqui é o verbo amar conjugado... Verbo amas não, né? Verbo amar conjugado no tempo chamado de pretérito imperfeito. O que é o pretérito imperfeito? Basicamente, a ideia de que uma ação ocorria de forma repetitiva e corriqueira no passado. Forma repetitiva e corriqueira no passado. Tudo bem? Pegou visão?
Caraca, Wagner, acho que entendi isso aqui agora, maluco. Beleza. Quando a gente pensa dessa forma, a gente observa o seguinte. Será que esses verbos trarão marcas que nos mostram elementos relacionados a essa conjugação? Ou será que não? Né? Ou será que esses verbos, eles se apresentam de uma outra forma? Olha como é que a gente analisa isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Vamos lá, pega esse todo. Certo? Ele se repete, a gente percebe aqui, ó, que ele veio, né, do verbo amar. Então, o verbo amar é amar. Esse é o radical do verbo. Beleza. Esse azinho aqui, ó, esse azinho aqui ficou um pouquinho assim, que se repete. Lá vem o toque do Wagner, ó. Esse azinho que se repete aqui, ele é o que nós chamamos de vogal temática. Opa, peraí. Vogal temática. Perguntinha básica, que aí eu acho que vocês vão matar de primeira, claro, já pensando de uma forma bastante tranquila, que é a ideia do seguinte. Esse verbo vai ter o que de igual? Ele pode ter o radical igual em todos eles, ele pode ter a vogal temática em todas elas e o modo e o tempo é o mesmo, que é o quê? Pretérito imperfeito do indicativo. Então, todos eles estão no indicativo e todos eles estão no pretérito imperfeito. Então, eu vou buscar aquilo que se repete. E eu percebo que o que se repete está aqui, ó. Bem aqui. Isso aqui é o que nós chamamos de desinência modo temporal. Por quê? Modo e tempo, nesse caso, são iguais. Então, é o mesmo para todo mundo. Salvo aqui que a gente tem um alomorfe, tá? Uma alomorfia. O que é uma alomorfia? É o momento em que um morfema, um morfe, se apresenta numa maneira variável. A gente chama isso de variação distribuída, tá? Que é exatamente a ideia de que as coisas, como diz o povo, varia, tá, gente? As coisas variam mesmo, certo? E aí tem essa mudança. O que a gente percebe? Eu deixei de fora aqui uns elementos muito crazy. Muito too very crazy. Ó, tem um S, tem um mos, tem um eis e tem um M. O que esses verbos, essas conjugações têm de diferente? Necessariamente, a ideia de que número e pessoa somados são diferentes. Não dá para você, dentro da conjugação, você tem até a mesma pessoa, mas não tem o mesmo tempo coincidindo. Aqui é a primeira pessoa do singular. Aqui é a primeira pessoa do plural. Aqui é a terceira pessoa do singular. Aqui é a terceira pessoa do plural. Então, a gente percebe que essas criaturas que aqui estão são desinências número pessoais, ou seja, desinência número pessoal. Sendo aqui não marcado morfema zero, aqui morfema zero. Antes que você me xingue, eu sei que esse zero cortado é conjunto vazio e não é zero, tá, gente? Mas é porque antigamente se fazia assim para não confundir o zero e o O, quando a gente tinha máquina de datilografia, sei que alguém se lembra disso. Máquina de datilografia, a gente tinha esse zerinho cortado para evitar que se confundisse com o O. E dentro da morfologia, nós passamos a chamar isso de morfema zero, tá? Então, morfema zero é exatamente essa relação que nós temos aí de não preenchimento de um determinado espaço. A gente chama de espaço vazio, morfema zero, um gap, né? A gente tem várias formas de chamar isso aí. Tudo bem? Então, quando a gente analisa um verbo, a gente tem essa noção. E é aí que a gente trabalha exatamente com o quê? Com o processo de formação dos verbos. Os verbos funcionam dessa forma.
E aí nós saímos super felizes assim, ó. Certo, Manolos? Todo mundo comigo? Então, massa. Seguindo em frente, como é que a gente vai fazer essa identificação? Aí a gente começa a pensar o seguinte. Entendi, Wagner. Estou começando a entender, a coisa finalmente está rodando na minha cabeça. Gostei disso. Estou gostando dessa história. Mas como é que eu vou entender dentro de uma frase quem é verbo e quem não é? E não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Às vezes a gente entende o seguinte, assim, eu preciso saber algumas coisas como se fossem algumas coisas imediatas e obrigatórias. Não são. A gente está falando de aprendizado, galera. Não sinta nunca vergonha daquilo que você não sabe. Não sinta esse tipo de vergonha. Busque saber, claro, mas não fica sentindo aquela vergonha de dizer assim, meu Deus, e agora? O que será? Tá? Não tenha medo. Fica comigo que você vai ver que é bom. Vamos lá. Como é que a gente faz essa identificação dos verbos aqui? Vamos começar a pensar o seguinte. Vou botar aqui umas frases pra gente... E vou botar duas ideias aqui em cima, ó. 2 espacinhos para eu colocar as noções que a gente vai ver aqui. Então vamos imaginar que a gente tem o seguinte, ó. Os meninos e as meninas ficam assistindo, vou mudar aqui, ó, em casa todos os dias. Aí eu olhei para cá, e aí o Wagner vai te dizer uma coisa muito importante sempre nessa sua vida, que é basicamente a ideia do seguinte: toda vez que você vai analisar qualquer coisa dentro da sintaxe, e aí vou puxar a brasa para a sintaxe porque é basicamente quando você tem que identificar os elementos. Quando você tem qualquer coisa para construir dentro da sintaxe, o seu início é sempre pelo verbo. O seu início é sempre pelo verbo. Vou dizer de novo, o seu início é sempre pelo verbo. Por isso que você precisa saber identificar. 2 coisas importantes que só o verbo tem. Só o verbo se conjuga. E só o verbo varia em tempo. Então, ó. Solamente uma vez. Só o verbo é passível de conjugação. Só o verbo varia em tempo. Então, ó, só o verbo varia em tempo. Beleza? Tudo bem? Tudo bem, todo mundo? Tudo bem, bira bem? Massa! Então, ó, só o verbo varia em tempo, só o verbo é passível de conjugação. Aí eu olho para cá para baixo. Eu menino, tu meninas, ele menina, nós meninamos não é verbo. Então aqui, ó, não... É lógico que aqui, gente, a gente tem também que pensar em como é que a gente vai fazer, ó. Não é verbo, não é verbo, não é verbo, não é verbo, não é verbo. Não é verbo. Eu caso, tu casa, ele casa. Sim, mas em casa, todos os dias você percebe que aqui é um substantivo. Então, não é verbo, não é verbo. Meu Deus do céu, eu podia botar uma frase menor, né? Não é verbo. Onde é que tem o verbo, Wagner? Meu único verbo está aqui no ficam. Porque eu percebo que eu faço, ó. Eu fico, tu ficas, ele fica. Interessante, Wagner. E aí eu percebo que, ó, e aí eu chego no eles ficam. Ok. Aqui, ó, eu posso puxar para eles
ficaram. Opa, eu saio do presente para o pretérito, varia em tempo. Eu posso dizer ainda, ó, eles ficarão. Eu passarei, eles passariam. Aqui, ó, futuro. Certo? Então, eu percebo que esse elemento aqui, se você tiver que pensar, ó, é verbo, porque varia quanto ao tempo. Beleza? É verbo porque varia quanto ao tempo. E aí, estamos super felizes. É assim que eu identifico o verbo. E aí é lógico que eu vou perceber que esse verbo tem umas características sintáticas. Ele vai ter um sujeito, se ele for pessoal. Ele vai ter uma transitividade, não existe verbo que não tem transitividade. Mesmo que seja intransitividade, ele tem uma relação sintática. Ou seja, ele é mais amplo. Ele apresenta elementos que são elementos mais complexos, vamos dizer assim. E isso é extremamente importante para a gente. Tranquilo? Deu para pegar aqui essa informação? Massa. Aí a gente vai trabalhar isso mais para frente, mas eu quis trazer aqui. Nós temos alguns verbos, certo? Que são muito, muito, muito tensos. E eu começo a apresentar alguns para vocês agora. Olha só, você vai ficar muito atento sempre a questões que trouxerem o verbo entreter. Certo? Você vai ficar muito atento ao verbo intervir. Você vai ficar muito atento ao verbo propor. E aí a gente vai ter, principalmente, e o verbo precaver, né? No caso aqui, ó. Porque nós temos pessoas e modos e tempos que chamam muita atenção, ó. Modo e tempo que costumam causar problemas. Qual é o modo e tempo que você precisa ficar muito atento? Sempre fique atento ao subjuntivo. Sempre fique muito atento ao futuro do pretérito. Então, ó, sempre fique muito atento ao futuro do pretérito, tá? Porque esses verbos aqui de baixo costumam causar problemas e nessas construções aqui eles causam problemas, tá? Então, por isso que eu quero que você preste atenção. Eles se entreteram durante todos os dias das férias. É o verbo entreter, você vai prestar atenção no ter. Eu digo, por exemplo, eles tiveram muitas coisas para fazer. Eles se entretiveram. Tá? Onde é que eu vou olhar? Para o verbo entreter. Intervir. Depois que o professor viu, e aí? Não. Depois que o professor interveio. Porque o vir não é o ver, é o vir. Ele veio. Peraí, deixa eu trocar aqui, que eu troquei o errado. Ó. Ele veio. Então, ó. Ele veio. Ele interveio. Já vou organizar para vocês aqui, não vou fazer a conjugação completa, que é bem tranquila. Quando nós propormos, aqui é subjuntivo, tá? Então, ó, por. Peraí que eu quero. Este aqui, ó. Por. Ah, caçamba. Traz a caçamba. Samba daí. Então, por. Aí eu vou ter o quê, ó? Quando nós propormos. Quando nós
pormos? Não. Quando nós pusermos. Quando nós propusermos. E aí esse último aqui, ó, o precavenha, ele tem uma restrição, tá? Esse exemplo, inclusive, aqui é do Pestana, do Fernando Pestana, um bom estudioso da língua, não é um gramático exatamente, mas um bom estudioso da língua, que nos lembra uma coisa importante, que o verbo precaver não tem subjuntivo. Aí, ó, é sempre se proteja. Aí você faz a busca pelo quê? Por um sinônimo dessa criatura. Tudo bem? Então a gente busca ali um sinônimo para essa criatura, porque a gente percebe que a gente acaba causando probleminhas, né? A gente acaba tendo problemas com relação a essas construções. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Conforme nós havíamos planejado, é isso aí por hoje, né? A gente vai ter continuação, é claro que a gente vai ter continuação, mas por hoje a gente vai encerrando, vai dando aquela olhada e é isso. Segura aí um pouquinho que eu volto. Don't you worry, tá? Não se preocupe. Eu volto.